Muito bem, meus caros alunos, bem-vindos mais uma vez à nossa aula de elementos de máquinas. Pessoal, a gente já está chegando aí ao desenvolvimento aí do nosso conteúdo e depois eu vou pedir para vocês a gente trabalhar em alguns projetos, tá? No próximo mês. Então, para a gente finalizar esse semestre, além das atividades que a gente vai fazer durante o decorrer das aulas, a gente vai trabalhar num projeto aí, pensando aí na utilização aí dos elementos que a gente estudou neste semestre aí, tá bom? Então já vão se preparando, vão pensando aí em algum dispositivo em que você vai utilizar. Na verdade, o que eu vou propor ainda eu vou elaborar certinho, mas não é, mas é do que elaborar aí um estudo, né, da aplicação desses elementos em uma máquina. Cada um vai escolher uma máquina e a gente vai fazer um estudo sobre isso, mas eu vou passar com detalhes mais para frente. Só estou falando isso que de repente, se alguém de repente quiser ter alguma coisa em casa, né, ou se tem alguma coisa em uma oficina próxima que tem acesso, então fazer um estudo sobre os elementos que compõem esses equipamentos aí, tá bom? Então isso é uma forma da gente tentar minimizar um pouco aí o fato da gente não ter as aulas práticas, né? Se fosse possível, a gente faria a montagem lá do carrinho de rolimã, né, com os elementos de máquina, o que seria muito legal que a gente pudesse fazer, e além de algumas práticas aí de identificação de elementos que eu costumo fazer durante as aulas. Mas infelizmente a gente não vai poder fazer isso por enquanto. Se Deus quiser, no próximo semestre a gente volta ao nosso projeto do carrinho de rolimã para a gente, além de estudar, também se divertir. Então vamos lá. Pessoal, hoje o tema da aula vai ser parafusos. Eu gostaria de contar com a compreensão de todos, porque é o seguinte, parafuso parece uma coisa simples, mas não é. É um assunto que dá para escrever um livro com tanta informação que tem sobre parafuso. E como eu prometi para vocês no começo do semestre, eu não ia ficar focado em fazer cálculo nem de rosca, nem de parafuso, nada disso, tá? Eu vou focar mais na aplicação, naquilo que você vai precisar saber quando você tiver a necessidade de usar esse elemento de máquina. Como calcular esses elementos, a questão de esforços que ele é submetido, quanto esforço ele é submetido, eu, na minha visão, não é muito o caminho que eu quero passar para vocês. O que eu quero passar é a forma de aplicar esses elementos de máquinas e não focar tanto na construção dos elementos de máquinas, tá bom? Então vamos lá. Então hoje a gente vai bater um papo aí sobre parafusos. Deixa eu movimentar aqui para frente. Vamos lá. Isto. Então tá aí, parafuso. Pessoal, independente do formato do parafuso, do tipo de parafuso, cabeça e tudo mais, o parafuso, você tem que olhar para qualquer um deles e identificar esses três elementos que estão aí na figura. Qual é a composição do parafuso? Ele tem a cabeça, que ela tem formatos variados e tem aplicações específicas. Pode ter o corpo pode ser sólido, sem rosca, ou pode ser completamente roscado, tá? Apresentando apenas, né, uma saída aqui da ferramenta quando vai fazer a rosca. Então eu posso ter o corpo sólido, a rosca propriamente dita, ou o corpo roscado, que ou seja, o parafuso, já desde aí, vamos pegando exemplo aí, esse parafuso sextavado, essa parte onde está discriminando o corpo, ela seria roscada também, tá? Então tem essa questão aí do corpo roscado, corpo sólido e a rosca junto, tá? Então isso daí seria aquilo que você teria que entender. E essa rosca, pessoal, ela vai seguir ao mesmo parâmetro que nós tivemos nas aulas anteriores, ou seja, eu vou ter o perfil de rosca métrica, tanto fina quanto normal, eu vou ter a Whitworth, normal e fina, tem também a americana. Então, os mesmos conceitos de estudo que nós tivemos para a rosca lá, eu estou aplicando agora para parafuso, tá? Agora eu só estou acrescentando outros elementos
naquela parte. Por isso que a gente divide o estudo em até 3 partes, né? A gente pode falar de rosca, parafuso e porca, tá? Então a gente pode dividir nessas 3 partes. No caso, a gente vai falar da rosca e do parafuso. E a porca nada mais é que o complemento do parafuso, ou seja, a forma onde o parafuso vai ser afixado. Então, seriam as 3 partes aí principais, aí, tá bom? Bom, então tá aí só para relembrar, isso a gente já viu, né, anteriormente. O que eu não falei para vocês ainda, porque não era o caso, olhando para essa imagem aí, ó, tá vendo? Eu já consigo ver que o ângulo de inclinação aí dessa rosca é para o lado esquerdo. Portanto, é uma rosca que ela é à direita. Lembram disso? Então, ela vai fazer o giro, né, no sentido da direita. Ele vai rosqueando para ele poder entrando. Vimos também o que é o passo, que é a distância que existe entre 2 cristas, né? Então, 2 cristas consecutivas, essa distância é o passo. O que não foi falado ainda para vocês é a questão de avanço. Quando eu falo de avanço do parafuso, né? No caso aí a gente está falando de parafuso, o que é? É a distância que é percorrida ao dar uma volta completa. Então, imagine o seguinte, se eu colocar uma porca bem aqui no início, né? Esse daqui, ó, ele é de uma entrada. Se eu colocar uma porca aqui e ele tiver um avanço de, sei lá, 2 milímetros, isso quer dizer que o quê? Que essa porca, ao fazer um giro completo, ela avançou 2 milímetros. Então, isso aí é o avanço da rosca ali, né? Agora, isso quando tem uma entrada. Pegando como exemplo, essa mesma porca aí, que com o passo ela avançou 2 milímetros, se for uma rosca de 2 entradas, o que acontece? O avanço dela vai ser também 2 vezes. Se for uma rosca que tiver 3 entradas, o avanço vai ser de 3 vezes, tá? Então, ele equivale a 3 vezes ou a 2 vezes o valor do passo, tá? Então, se eu tiver lá o avanço com uma entrada, eu vou caminhar, vamos supor, lá o passo é 2 milímetros, tem uma entrada, ele vai avançar 2 milímetros. Se eu tiver uma rosca lá que ela tem 2 entradas e o passo é de 2 milímetros, a hora que eu tiver um avanço, na verdade, ela avançou 2 vezes, né? Ela andou 2 vezes o valor do passo. Então, ela andou 4 milímetros. E a mesma coisa serve quando a rosca tem 3 entradas. Então, pegando como exemplo, se o valor do passo é de 2 milímetros, e se for de entrada, o valor do avanço vai ser de 3 vezes o valor do passo. Ou seja, o avanço vai ser de 6 milímetros. Tá? Então, eu posso ter essas questões aí com relação ao avanço, que é o quanto que, imaginando aqui, ó, na linha longitudinal aqui, ó, quanto que a porca caminha, né? A porca ou a rosca, né, onde o parafuso vai estar sendo inserido, que ela caminha em relação ao passo. Tudo bem? Então vamos lá. Quando eu falo de rosca, e eu estou falando de rosca métrica agora, ela tem uma grafia, que ela vai estar assim, ó, M5 vezes 0,8. O que quer dizer? O M identifica que é rosca métrica. 5 é o valor nominal da minha rosca, tá? E 0,8 é o passo, tá? Então, toda vez que você for lá comprar lá, eu quero uma rosca M5 vezes 0,8, o 0,8 é o valor do passo da rosca M5. No caso do material que eu vou mandar para vocês aí, tem um exemplo lá, que é uma rosca M10, que o passo é de 1,25. Por que isso é importante? Porque tem algo, se vocês olharem na tabela que está no material passado, vocês vão reparar que tem algumas roscas, né, alguns diâmetros nominais, que eles têm passos iguais. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, por isso que vem mostrando ali junto no material de identificação
qual é o valor do passo aí. Corpo do parafuso. Então, ó, a gente viu lá, a gente identificou que o parafuso lá ele é composto pela cabeça, o corpo e a rosca, né? Mas eu tenho formatos disso, né? Então tem aí, ó, o cilindro, que é o mais comum. No caso esse cilindro aí que está à esquerda, você veja que o corpo dele ele é completamente roscado, tá vendo? Eu tenho o parafuso que ele tem perfil cônico, e aí tem aplicações bem diferentes do cilíndrico. Veja aí, ó, que nesse caso aí desse parafuso, desse desenho que está no centro, ele já possui a cabeça, o corpo e a rosca, tá? E eu tenho também o parafuso prisioneiro, tá? Que ele possui a parte central sólida e as duas extremidades roscadas, tá? Eu tenho esse comportamento aí também, que é muito utilizado para o parafuso prisioneiro quando eu tenho necessidade de desmontagens lá em alguns elementos lá, e que se eu fosse utilizar porcas, né, acabaria danificando ali. Mas daqui a pouco eu falo com mais detalhes aí sobre o parafuso prisioneiro. Vamos seguir adiante. Tipos de parafuso, então, que a gente vai falar. O passante, não passante, depressão e o prisioneiro. Então, por isso que eu pus um capítulo à parte para a gente falar sobre as características desses tipos de parafuso aí, tá? Então, vamos lá. Então, falando aí sobre o parafuso passante, né? Então, ele atravessa a peça de um lado ao outro. Então, o que eu estou mostrando aqui? Ó? Essa primeira parte aqui, ó, é a peça, tá vendo? E ele está atravessando a peça completamente. Essa parte de baixo aqui é onde eu já encontro a rosca, né? O roscado que está embutido dentro dessa parte fixa aqui, né? Vamos imaginar que eu tenho uma parte aqui que eu estou montando, essa parte aqui é uma chapa e aqui é o corpo da máquina. Então, no corpo da máquina, ele já possui a parte roscada, tá? Aqui é o canal do furo da broca, para depois fazer a rosca. E o parafuso ele é fixado. E ele atravessa, ele passa por completo aquela chapa, né? E aí, ó, tem esse detalhe aqui, ó, tá vendo? Esse espaço vazio aqui, ó, é o diâmetro do furo que foi feito nessa chapa. Então, repare que a rosca, ela não está encostando aqui, ó, na peça, nessa chapa. Tá vendo, ó? Ela está fixa no corpo da máquina, ó. Isso aqui, ó, está representando, tá, o sistema roscado dentro da máquina. Quanto a peça que eu estou fixando aí, que eu estou dizendo que é uma chapa, ela é maior, ó, o diâmetro do parafuso ele é maior do que o diâmetro do furo, tá? E aí tem uma arruela aqui, ó. Então, na hora que eu vou fazendo a fixação, que eu vou causando aqui o esforço, né? Ele vai puxando e ajuda, né? A arruela ajuda a dividir os esforços por toda essa área. Então, em vez dele fixar somente no sentido da cabeça do parafuso, eu consigo aumentar a área de contato, tá? E dividir esse esforço por uma área maior. Tá? Então, isso daí é a situação, é o caso do parafuso passante. Depois, ó, parafusos não passante. No caso ali, ó, o furo ele é roscado. Veja o seguinte, ó. Tá vendo que aqui, ó, eu não tenho aquele espaço? Tá vendo? Vamos imaginar esse desenho do lado direito aí, ó. Vamos imaginar que é a mesma situação. Eu tenho uma chapa, tá? Um material mais espesso. Tenho a estrutura da máquina e a rosca, ela já é na própria estrutura. Então, na hora que eu vou adentrando com o parafuso, ele já vai sendo rosqueado também. Então, ele mantém as duas peças unidas através desse conjunto de rosca aqui, ó, entre essa peça de cima e a peça de baixo. A mesma coisa acontece aqui, ó, com outro parafuso. Olha, ele tem o corpo todo roscado, ó. Essa simbologia aqui, ó, em desenho técnico, ó, quer dizer o seguinte, ó, essa linha mais estreita quer dizer que ela está exemplificando aqui, ó, tá, como é que eu posso dizer? Esqueci o termo agora. Demonstrando aqui, eu esqueci, pessoal, desculpem.
ela é uma simbologia que identifica que toda essa parte aqui é roscada. Ó. A mesma coisa aqui, ó. A rosca ela vem até aqui, ó. Tá vendo, ó? Então ela é roscada. Essa linha mais fininha aqui, ó, quer dizer que todo esse espaço aqui, ó, é rosca. Então eu tenho uma parte roscada e o corpo aqui, ó, da peça roscada. Nesse caso aqui, ó, todo o conjunto é roscado. Tá? Então esse aí é o caso de parafusos não passantes. Vamos passar para o próximo aí. Parafusos de pressão. Pessoal, parafuso de pressão é muito utilizado para fazer ajustes, tá vendo? Inclusive, ele pode ter até uma contraporca aqui, ó, para ajudar na fixação. Tá? Então, eu vou fixando o parafuso, tá? Até ele atingir uma determinada pressão, tá? E aí eu tenho três formas de fazer, ó. Eu posso ter um canal roscado, tá? E ele vai entrando aqui, ó, e ele vai ficar fixo. Isso aqui é bem próprio de parafuso do tipo Allen. Também pode ficar dessa forma aqui. Placa de torno, também acontece isso, tá? Então, vou fixar aqui, ó. Cabeça sextavada, tá? E cabeça cilíndrica, né? Com fenda. E uma contraporca aqui. Às vezes tem material que vai estar submetido a muita vibração. Tá? Além do movimento giratório, ainda tem questão de vibração. Então, é legal, de repente, colocar uma contraporca aqui para ajudar nisso. Tá? Vamos para o próximo aqui. Agora sim, chegou aí ao parafuso prisioneiro. Ó, agora eu vou precisar da ajuda de vocês aí para a questão de desenho técnico, tá? Dá uma olhadinha aí. Porque assim, ó, esse tipo de parafuso, ele tem rosca dos dois lados, tá? Então, olhando aí para o desenho, vocês estão olhando aí, logo de cara vocês estão imaginando um parafuso como um todo. No entanto, o parafuso é essa parte cinza aí, ó. Esse é o parafuso prisioneiro, tá? Então, essa daqui é uma porca, aqui é a arruela, tá? O parafuso, ele atravessa a porca e a arruela. Tem o corpo aqui, ó, o centro sólido. Então, tá vendo, ó? Onde tem a simbologia aqui de rosca, ó. Então, ele tá passando por dentro aqui da porca. A rosca aqui, ó. Passa por dentro e vem do outro lado. Aqui a rosca do outro lado, ó. Tá fixando a outra parte da peça. Tá? Essa parte também tem uma rosca, ó, tá vendo? Olha a simbologia aqui, ó. E esse lado aqui, ó, em amarelo, é o canal da broca. Então, esse tipo de parafuso, ele é muito utilizado onde eu tenho montagens e desmontagens frequentes, tá? Então, e se eu fosse utilizar um outro tipo de parafuso, poderia de repente danificar a questão de rosca, né? Você rosqueia, desrosqueia, rosqueia, desrosqueia, aí de repente você acaba inutilizando. No caso, nesse daí você tem a possibilidade de trocar. Então, você tem um ponto fixo, você tira a porca, tira a peça, coloca a outra parte da peça de novo e o parafuso permanece no mesmo lugar, você volta ele com a porca. Tá? Então, esse aí é um caso desses elementos aí que eu preciso de montagens e desmontagens frequentes, tá? Outra coisa, eu posso ter sentido de rotação das roscas diferentes, tá? Eu posso ter de um lado rosca direita, posso ter do outro lado rosca esquerda, tá? Ou as duas para o mesmo lado, tá? Mas existe aí a possibilidade. Às vezes tem questão aí de ajustes, aí o parafuso prisioneiro ele é utilizado para fazer alguns ajustes assim de tração, tá? É um parafuso que também serve para isso aí às vezes, em algumas situações. Bom, com relação a parafusos, existem outros tipos também, uma variedade extremamente grande, tá? Então, um dos mais conhecidos, né, além desses que a gente já falou, é o parafuso do tipo Allen. Esse parafuso, o que acontece? Ele é um parafuso que ele é feito de um aço de alta resistência à tração. Tá? Então, essa é a ideia principal dele. A outra concepção desse parafuso é que ele tem que ter acabamento, ou seja, a cabeça do parafuso ela não pode ficar na superfície. Então, eu não poderia fazer isso nem com sextavado, nem com fenda, nem com escariado,
porque eles ficam com a cabeça para cima da superfície da peça. Então, nesse caso, o parafuso ele é embutido dentro de uma cavidade da peça. Então, na parte superficial, ele não vai atrapalhar a movimentação. Então, imagina que eu tenho do lado esquerdo aí, ó, nessa peça, digamos que ela está muito próxima e ela tem um movimento de vai e vem, então o parafuso iria atrapalhar isso. Então, ele fica embutido e aí ele consegue fixar a peça lá e não atrapalhar. Ele é como se é um material que está submetido à tração, ele pode sofrer um tratamento térmico, tá? Para ajudar nisso aí também. E deixa eu ver aqui na minha cola, senão é muita coisa que a gente acaba se perdendo aí. E ele pode, além disso, ter diversos tipos de ponta, tá aí, ó. Tá? Então, ó, isso vai variar de acordo com a aplicação que vai ter o parafuso, tá bom? No geral, ele vai ter esses perfis aqui, tá? Tanto esse aqui, ó, mais cônico, quanto um mais achatado, mais cônico, mais cilíndrico aqui, ó. Tá? Aí, dependendo da utilização, da forma que ele for utilizar, o material, né, que ele vai utilizar, eu vou ter uma predileção por um tipo ou outro. E outra coisa também, ó, deixa eu pegar outra imagem aqui, ó. Tá aí, ó. Qual que é a diferença aí, ó? Parafuso Allen com cabeça, tá? Lembrando que ele é uma figura sextavada, tá? Ó. A fixação dele, ó, tá aqui, ó, é feito por uma figura sextavada. Então ele pode ter com cabeça, tá? Ou com sextavado embutido no próprio corpo, tá? Então ele pode ter aqui, ó, a cabeça, corpo e a parte enroscada. Ou ele pode ter a parte enroscada, tá vendo aqui, ó? Toda essa parte aqui, ó, simbologia de rosca, tá? E a parte sextavada, né, que vai fazer a fixação, ela é embutida dentro da cavidade, tá? Então, assim, ó, cabeça cilíndrica com sextavado interno e sem cabeça com sextavado interno. Então, esses aí são os dois. Bom, outros tipos de parafuso. Parafuso para fundição. Pessoal, esse tipo de parafuso ele é muito utilizado para fixação de elementos em concreto ou alvenaria. Tá? Então, o que acontece? Essa parte aqui, ó, do corpo, né? No caso aqui ele não tem nem cabeça, é só o corpo mesmo. O corpo dele aqui, ó, toda essa parte, vamos dividir aqui, ó. Essa parte seria o corpo e aqui a cabeça, vai. Ela é fixada dentro do concreto, ou essa parte aqui, ó, fixada dentro do concreto. E aí depois da alvenaria já está na sua maturação de resistência, né? Já secou, já está na sua conformação final. Aí você vem e faz a fixação do material que você quer fixar ele lá. Tá? Então, essa aqui é a utilização aqui em construção civil. Parafuso autoatarrachante. Ó. Então, ele tem com cabeça redonda chanfrada aqui, ó, escariada, chanfrada, né? Eles são com a fenda Phillips, tanto um quanto o outro, os dois têm cabeça Phillips. Todo parafuso atarrachante, a fenda dele é do tipo Phillips, tá? Ele pode ser cônico com uma ranhura aqui, ó, para poder fazer com que na hora que você estiver adentrando no material, ele vai causar uma deformidade aqui, ó, mas depois ele vai abrindo o caminho e fixando o parafuso junto ao metal. Então, esse corte que é feito aqui, ó, é para ajudar no início da penetração do parafuso no material. Então, ele corta a rosca no material em que ele é preso. Tá? Então, ele vai ficar embutido dentro do material. Depois eu tenho aqui, ó, parafusos para pequenas montagens. Tá? Então, são parafusos bem pequenininhos aí, ó. E aí tem todas essas variedades aqui, ó, de conformações. E eu tenho também, ó, esses aqui são muito utilizados na parte de madeira. Tá? Então, toda a parte aí de madeira, eu vou ter esse tipo de parafuso aqui com rosca especial.
Deixa eu voltar aqui. Por que ele é com rosca especial? Imagina o seguinte, eu tenho a madeira, esse perfil cônico e esse perfil de rosca aqui, ó, vai ajudar a fazer a penetração do parafuso nas fibras da madeira. À medida que ele for entrando, olha o que acontece. Vai promover na madeira um esmagamento dessa fibra por conta do aumento da espessura aqui, ó, do diâmetro do corpo do parafuso. Ao mesmo tempo, ele continua penetrando na madeira. Então, a junção da pressão em torno do diâmetro do corpo do parafuso e a penetração dessa rosca aqui na madeira, né, e a destruição da fibra, é que garante a fixação desse material. Agora, um lembrete. Por que a gente utiliza muito esse tipo de parafuso nos dias de hoje? Porque a maioria dos móveis tidos, né, como de madeira, na verdade, ele é um aglomerado, né? Ou seja, é um conjunto de fibras que passa por tratamentos contra fungos e bactérias, é colocado resina junto a isso para poder ter uma maior fixação dessas fibras, né, como se fosse uma espécie de cola. Ela é prensada, submetida a temperaturas, então é um processo que vai resina, vai temperatura, vai pressão, a própria fibra, né, que são diversos tipos de materiais, inclusive até de fibra de cana-de-açúcar, não só de madeira, tá? Você pode estar comprando um móvel lá, de um guarda-roupa, e ele ser feito de bagaço de cana-de-açúcar, tá? Ele é tratado, claro, mas hoje em dia é bem utilizado isso, não só madeira, mas também outras fibras vegetais também são utilizadas. Então, quando ele faz isso, o que acontece? Ele destrói aquela fibra, ele vai penetrando e fixa. Quando, porventura, você tem que mudar de casa, ou de repente mudar, vamos falar de armário, vai. Pegar aquele armário e mudar para um outro quarto, enfim, e você vai desmontar ele, o que você está fazendo? Você está tirando aquela pressão que está sendo exercida, aquelas fibras que estão lá internas, que elas estão fixadas lá, elas vão se tornar mais frouxas, e na hora de você montar novamente, o que vai acontecer? Essa parte roscada, ela não vai ter aonde se fixar, porque você já destruiu o canal de fixação dela. E aí você vai colocar o parafuso no mesmo lugar. É claro, né? Já está furado, você vai lá e monta novamente. E depois vem a grande surpresa. O armário ficou todo mole. Não tem mais rigidez o seu móvel. Então, esses móveis de hoje em dia, se você monta e desmonta uma vez ou duas, você ainda consegue ter uma certa pressão de fixação. Mas se for uma situação em que você monta e desmonta, ou você fica movendo o móvel para vários lugares, você vai ver que com o passar do tempo ele vai se tornando cada vez menos rígido, tá? Vai perdendo, vai ficar todo com as suas peças soltas. É por conta disso daí, tá? Então vamos lá, continuando. Tipo de fixação de parafuso. Acho que eu pulei aqui, ó. Isto. Fixação do tipo de parafuso. Como é que ele é fixado aí? Ele pode ser fixado aí, ó. Profundidade de furo broqueado, ou seja, o furo ele já tem o seu perfil já com o tamanho da broca, então ele vai ser fixado ali. Eu tenho furo roscado, tá? Então aí, ó, eu tenho furo com rosca. Depois eu tenho aqui, ó, parafuso inserido no furo roscado. Então aqui, ó, eu tenho furo roscado e eu tenho aqui, ó, o perfil do furo broqueado, ó, só passou a broca por ele. E aqui, ó, é uma espécie aqui, um exemplo de diâmetro de furo passante, né? Ou seja, ó, não tem rosca aqui, ó, tá? Então esses aí são os tipos de fixação. E eu preciso levar em consideração algumas características, né? Então, assim, ó, profundidade do furo, a profundidade da rosca, o comprimento útil de penetração do furo, né? O quanto que esse furo vai poder segurar a peça ali, quanto de rosca que tem nesse furo, e o diâmetro do furo. Então, esses aí são alguns dos elementos que a gente tem que levar em consideração na hora de decidir, tá? E quando eu tiver que decidir com relação ao tipo de material,
As dimensões desse material, elas também vão ser variadas, tá? Então, vamos imaginar, se eu vou trabalhar com material de aço, a profundidade, ela vai ser de um valor, né? Se for um material como o alumínio, a profundidade, ela tem que ser maior, tá? É um material mais, menos rígido, vamos dizer assim, está mais passível de variação ali de conformidade, então vai ter uma diferença aí, tá? Então, esse é um exemplo que entre aço e alumínio eu tenho variações aí com relação à profundidade do furo, profundidade da rosca, né? No alumínio sempre vai ser uma rosca maior. Se eu pegar assim, ó, eu vou trabalhar com qual material? Aço ou alumínio? Eu vou trabalhar com alumínio. Então você já sabe que a profundidade da rosca ela vai ter que ser maior se eu fosse usar com aço, tá? Então, mas tem situações bem específicas aí, só para a gente ter uma ideia geral. Então, tipos de cabeça para parafuso. Parafuso com cabeça com fenda, de cabeça redonda com fenda, de cabeça cilíndrica boleada com fenda, cabeça escariada boleada com fenda, parafuso com rosca soberba para madeira, que é aquele exemplo que eu dei para vocês agora há pouco, e cabeça sextavada, que é o mais conhecido aí, que a gente mais encontra, tá? Então, falando aí rapidamente aí sobre os tipos de cabeça, tá lá. Cabeça com fenda, tá? Então aí tem esse perfil aí. É mais utilizado onde você não tem questão de grandes esforços, tá? Então, pequenos esforços aí. E geralmente fabricado em aço, cobre, é o tipo de material que ele é utilizado. Depois, cabeça redonda com fenda. Esse daí, ó. Então, ele é o tipo de material que você vai estar utilizando ali para ter um bom acabamento na superfície, tá? Então, ele é muito utilizado ali para você ter acabamento superficial. Cilíndrica booleana com fenda. Tá vendo? Então, essa cilíndrica booleana é aqui, ó, tá vendo? Em vez dele ter todo o perfil arredondado, ele tem somente essa parte boleada aqui, ó. Essa parte de cima aqui, ó. É muito utilizado aí para áreas de espessura mais fina, ele é mais embutido dentro do material, tá? Então, também é fabricado em aço, cobre, latão, tá? Então, esses são os materiais mais empregados aí. Cabeça escariada com fenda. Esse aqui é um outro modelo, tá vendo? Ele tem até um acabamento melhor, porque na hora que você vai embutir ele, você vai ver só essa parte boleada pro lado de fora. Essa parte que está escariada aqui, ó, ela fica embutida dentro do material. E depois com rosca soberba, que é exatamente aquele que eu falei para questão de madeira, muito utilizado em madeira. Mas também pode ser utilizado em alvenaria, tá? Não é só em madeira, não. Ele pode ser utilizado em madeira, mas eu posso utilizar ali algum, vamos falar assim, como chama? Bucha, né? Então ele pode ser fixado com bucha e para poder trabalhar em alvenaria, tá? Então ele ajuda também, porque quando ele é a mesma concepção da madeira, o plástico da bucha é o mesmo, tá? Ele vai penetrar pela bucha, ele vai promover a expansão do material plástico, tá? E ao mesmo tempo a deformidade, então ele ajuda a fixar também, tá? Então, além do corpo do parafuso, né, a própria rosca aqui ela vai destruindo aquela parte plástica e ajuda na fixação. Cabeça sextavada. Então tá aqui, ó, parafuso com cabeça sextavada, bem conhecido, a gente já trabalhou essas imagens aqui falando um pouquinho com arruelas, né? Então tá aí, ó, pra gente distinguir, deixa eu voltar um pouquinho, ó, os dois parafusos. Então eu tenho aqui, ó, ele fixado diretamente na peça e ele fixado aqui, ó,
através de uma porca e arruela, tá? E aí ele é um parafuso passante, ó. Tá vendo? Ele atravessa as duas peças aqui e tem fixação do lado externo. Então tá aí. Aqui alguns dimensionamentos, tá? Então essa imagem aqui, pessoal, é a prática que eu costumo utilizar com vocês na sala de aula, tá? Então o material já estava pronto. O material, eu estou gravando essa aula com o mesmo material que eu passo através do slide lá na televisão ou no Datashow. Então, o que nós faríamos, né, para vocês saberem como é que seria a prática, né? Falar, como é que vai fazer essa prática? Na prática, eu daria vários desenhos para vocês ou vários parafusos. E aí vocês teriam que medir o comprimento, o tamanho útil aqui, ó. Então, vamos lá. A cabeça do parafuso está aqui, ó. A espessura da cabeça aqui, ó. A altura da cabeça está aqui, ó. Como é que eu calculo a altura da cabeça? É 0,7 vezes o diâmetro. Então, eu faria essa atividade e nós iríamos medindo e confrontando com a tabela, né? Para ver que o seu parafuso que a gente está analisando, se ele está dentro da especificação ou não. Comprimento útil, ó. É toda a parte desde o início, inclui a rosca e o corpo do parafuso. Depois, comprimento da rosca, ou seja, é só a parte rosqueada. Então, eu iria medir todos esses valores com o paquímetro. Quando, no caso aqui, ó, determinar qual era o valor. Então, aqui, ó, qual é o tamanho aqui, ó, do sextavado aqui, ó. É 1,7 vezes quanto? Vezes o diâmetro. O diâmetro, onde que eu encontro o diâmetro? Tá aqui, ó. É aquele diâmetro nominal do parafuso. Tá? Então, a gente faria uma prática com essa modalidade aqui, certo? Como a gente não fez, na próxima oportunidade a gente retoma esse conceito aí. Vou mandar para vocês um material. No final do material lá tem 2 quadros, tá? Que tem é como se fosse uma espécie de resumo de tudo quanto é tipo de parafuso que existe, tá? Então, o tipo de cabeça, o formato do corpo, o tipo da ponta, né? Então, são dois quadros lá, tá? Pessoal, dá uma estudada aí nesse material, reveja o vídeo, tá? Veja os detalhes, pega o material, a apostilinha que eu mandei para vocês, dá uma estudada nela lá, que aí na próxima semana a gente faz uma atividade com parafuso e rosca, tá bom? Aí vai ser durante o período de aula, tá? Então já fica avisando aí o pessoal que às vezes tem gente que é sexta-feira, vai fazer outras coisas ali, vai. Então, semana que vem a gente tem uma atividade com parafuso, tá? Dentro do período de aula, tá? Na verdade, eu vou deixar o seguinte, eu vou deixar aberto das 7 até as 11, ou seja, a noite da sexta-feira inteira. Então, quem quiser tiver algum compromisso, já chega às 7 horas, já responde lá a atividade e aí já fica livre. Agora, quem já tiver um compromisso aí, vai ter que chegar em casa antes das 11 para poder fazer a atividade, senão não tem como, tá? Eu sei que a gente está nessa parte de ensino à distância, mas a gente tem que manter os nossos horários normais de aula, tá bom? Pessoal, um forte abraço aí, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!